Fala família Liga, Igor falando, e amanhecemos, na verdade entramos a semana com o mercado esboçando queda, e é por isso que hoje nós vamos ver importantes níveis de suporte ou níveis inferiores aonde o Bitcoin, caso ele repita um pouco o que aconteceu no passado, ele pode chegar, e também vamos ver um tweet que eu fiz no ano passado, lá quando as coisas estavam às mil maravilhas, era o famoso era feliz e não sabia, na verdade era feliz e sabia, né, família? Então já deixa seu like, ativa a notificação e não deixa de ver nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros. Todos os dias, Clube de Membros reformulado, não deixa de conferir. Toda semana também, família, último aviso, a Liga faz airdrops gratuitos. Para participar, só ter conta aberta na Bybit pelo link da Liga, que tá na descrição do vídeo. Gráfico semanal na tela, família, sem mais delongas, e a gente nota que após a grande queda que a gente fez aqui no iniciozinho de fevereiro, a gente ainda tá, né, a terceira semana então consecutiva, que ainda estamos meio que lateralizando, embora os preços hoje, nesse momento, parece que vão vir buscar e retestar, né, esse último suporte que a gente fez em 60 mil dólares. Vamos repassar rapidamente, né, três pontos, assim, os mais óbvios que a gente tem aqui, realmente indicando, né, que a gente pode ter uma queda mais profunda. O primeiro, o mais simples, o mais prático, o mais básico, é a gente ver a queda que o Bitcoin fez nos últimos ciclos. E a gente vai notar que foram quedas aí de 77, 84, 90%. É óbvio que a cada ciclo isso vai diminuindo um pouco, mas atualmente se a gente pegar aqui bem do topo que a gente fez lá em 125, mais ou menos para a queda máxima, que dá um pouco mais de 50%. Então é óbvio que esse é o indicador mais básico que a gente pode fazer, né? Quanto o Bitcoin, historicamente, num ciclo de baixa, pode cair. E a gente vê que é mais 70%. Se a gente só caiu 50%, ainda teria margem para cair mais um pouco, né? Então a gente pega aqui de repente uns 60%, vai dar ali em torno de 50 mil dólares, um nível interessante. Beleza, esse seria o primeiro. O segundo, família, seria a famosa média móvel de 200 aqui, que é uma média muito importante, não só para o Bitcoin, mas para diversos ativos, né? Uma média histórica, uma média semanal fortíssima e importante. A gente vê que na história o Bitcoin ele sempre vem encontrar nessa média móvel aqui nos grandes bear market, também veio aqui no Covid. No ciclo passado, a gente nota que a gente caiu abaixo dessa média móvel. Se a gente pegar aqui uma régua, a gente vai ver que a gente chegou aqui uns 30%, né, de diferença da média móvel para os preços. Então hoje essa média móvel aqui está em 58 mil dólares, o que seria talvez o suporte mais óbvio do Bitcoin vir testar, do Bitcoin esse ano, né, vir buscar, mas podendo realmente, como a gente viu no ciclo passado, passar um pouco dessa média móvel de 200, de repente cair 10, 15% dessa média móvel, o que daria um Bitcoin lá para 48, um Bitcoin lá para 52, então um Bitcoin um pouco mais baixo. O terceiro é a própria distância, um indicador que eu já mostrei para vocês, a distância que os preços chegam do Bull Market Support Band. Eu vou abrir aqui rapidamente esse indicador de novo, para vocês terem a plena noção de que a gente está, né, se a gente comparar os preços com o Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis que vocês veem no meu gráfico, a gente está em um momento de suporte interessante. Só que a gente nota que em alguns momentos do passado, em todos em bear market, esses preços já se afastaram mais do Bull Market Support Band, né, em quedas mais profundas. Então esse seria o terceiro indicador. Três indicadores básicos. Lembrando, família, que isso não significa que então com certeza o Bitcoin vai cair. Ah, então não vou comprar nada agora porque eu vou esperar o Bitcoin cair, né? Eu acho que talvez seja uma das coisas que eu mais falo aqui no canal. Ninguém sabe o dia de amanhã. A verdade é que ninguém sabe se o Bitcoin, até quanto ele vai cair, quando é o fundo, se ele vai começar a subir agora, se ele vai ficar lateralizando. Enfim, ninguém tem bola de cristal para saber o futuro. Então tudo que a gente tem é identificar bons momentos de compra e entender. Aqui já é interessante para um dollar cost average, né, com uma intensidade agora já um pouco mais, com um pouco mais intensidade do que a gente havia fazendo, né, nas últimas semanas, mas isso não exclui que o preço possa cair nas próximas semanas. Ninguém tem bola de cristal. E caso isso aconteça, vai ser uma oportunidade.
ainda melhor, né? Historicamente, o Bitcoin ele dá bastante tempo em bear markets para a gente comprá-lo. A gente nota aqui que quem viveu 2022 sabe, próprio 2023 aqui, Bitcoin ficou muito tempo aqui nessas faixas. E é óbvio que você pega, ah, não, então deveria ter cravado aqui o fundo em 15 mil dólares. Ninguém sabia que era o fundo aqui em 15 mil dólares. Aqui em 17, 18, 20 já estava um ótimo preço. Depois, quando subiu aqui, todo mundo falava que ia 12 mil dólares, mas a gente vê hoje, 3 anos depois, 4 anos depois, que já era um ótimo preço, 20, 21, 22, porque a primeira coisa que a gente tem que aceitar no mercado é: eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se vai subir ou vai cair. Então, minha estratégia ela precisa blindar todos os achismos e vencer em qualquer cenário. Por isso, o dollar cost average por intensidade, ele realmente é imbatível. Eu explico essa estratégia, né, a fundo no curso da Liga. Mas então, família, outra coisa que a gente tem que ver é que realmente a gente pega, né, uma vez que depois do ciclo de alta, que é sempre aqui, né, de 4 em 4 anos, o Bitcoin faz seu topo no último trimestre aqui do ano pós o halving, 21, 25 foi a mesma coisa, embora a gente esperasse um retorno de investimento bem maior, né, não só no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins, enfim, não veio, mas o topo ele se deu mais ou menos aqui no mesmo tempo, foi em outubro de 2025, e a gente nota que após a quebra do bull market support band, o Bitcoin passa, né, geralmente um ano aí até achar seu fundo. Ou seja, seria um 2026 sangrento, um 2026 lento, chato, em queda, aonde a gente realmente só veria, caso a história volte a rimar, a gente só veria um Bitcoin daqui para baixo, né, lateralizando, pode até subir um pouco mais para cair mais e passar o ano inteiro assim. Essa é a notícia ruim, dependendo do ponto de vista, mas boa porque as verdadeiras mudanças de vida, elas ocorrem justamente nesse momento. Mas assim, família, essa é a notícia ruim. A boa notícia, a gente pode dizer que então esse ano, se realmente abrir, olha o tamanho da janela de oportunidade que pode abrir esse ano, a gente nota que, em contrapartida, do ano que vem, a gente nota que, ó, em 2023, uma vez que o Bitcoin ele acha o fundo, historicamente nesse ano, e ele quebra o bull market support band para cima, é daí para cima. Então daria esse ano realmente a grande janela histórica de oportunidade, e a partir do ano que vem é daí para cima. É óbvio que é uma subida lenta também, não é uma subida rápida, não é que o Bitcoin ele vai subir 200 de romper topo histórico em um mês, em uma semana, não é isso. Mas se a história voltar mais ou menos a rimar, um ano muito difícil, um ano de muita oportunidade, né? Vamos falar dessa forma. Não é um ano difícil, mas um ano ruim para os preços, mas um ano ótimo de oportunidade, nós viveríamos. E a partir do ano que vem, realmente, cada vez mais, né, o Bitcoin daqui para cima, fechando cada vez mais essa janela de oportunidade. Você pode ter certeza que a maior parte das pessoas vai querer voltar, vai voltar a ter interesse quando? Quando o Bitcoin voltar nas máximas, né? O ser humano é assim, infelizmente. Mas beleza, família, essa foi então uma passada rápida que a gente deu então historicamente, né, por o ciclo do Bitcoin. E a gente vai ver também, vamos ver esse Twitter aqui que eu fiz, esse tweet que eu fiz no ano passado. Nesse momento era 4 de julho, quando eu retuitei aqui, de 2025. Então, os preços realmente estavam lá nas alturas, os preços, o otimismo reinava, realmente esperava um último trimestre muito bom, não só eu, né? A gente pode dizer o mundo inteiro. Então, realmente era outro momento, né? Se hoje a gente tem um nível de medo aqui próximo a 8, a gente pega aqui um medo extremo nas mínimas, a gente pega julho do ano passado, a gente nota que a gente estava com 70, né? Era um nível de ganância lá em cima, 70, 73. O mercado estava realmente eufórico, uma expectativa muito alta. E naquele momento, então, eu fiz esse tweet aqui. É simples entender que o Bitcoin abaixo do Realized Price é compra histórica que só acontece nas profundezas do bear market. Realized Price é o custo base, tá, família? Como se a gente pegasse qual é o custo médio de todo o mercado, né? A gente soma, a gente vê a média da última vez que os Bitcoins foram transacionados, tira essa média e vê mais ou menos o custo médio, então, de todo o mercado. A maior parte das pessoas, nesse momento, não compra achando que o preço cairá mais. Ou já perdeu o interesse pelo mercado. Isso aqui é muito clássico, tá? Perder o interesse pelo mercado. Ninguém mais quer saber do mercado. Essa que é a grande verdade. Hoje, ou seja, né, lá em julho de 2025, parecia impossível ver Bitcoin abaixo desse valor. Assim como em 2022, parecia impossível ver o Bitcoin rompendo a alta histórica novamente. Então, o que eu quis dizer aqui? Quando tá tudo muito bem, você acha impossível. Cara, Bitcoin não vai voltar a cair. Agora tem empresa, agora tem ETF, agora o Michael Saylor tá comprando bilhões.
Bitcoin não vai, mas tem uma queda de 30, 40, 50, 60%. Agora é ciclo diferente, agora daqui para cima, virou um mercado mais maduro. Né? Começa essas narrativas, você nunca acha que vai cair. Assim como quando o preço está lá embaixo, né? Mais uma vez, a gente pode ainda ter mais quedas, mas quando o momento é difícil, você acha impossível, não, o Bitcoin nunca mais vai voltar. Cara, esse mercado é um mercado manipulado. Quer saber? Os caras estão comprando aí Michael Saylor, os caras vão, porra, estão se alavancando, isso aí vai dar problema, o Bitcoin ele vai cair mais. Então, quando tá tudo muito bom, você acha impossível cair. Quando tá tudo muito ruim, você sempre acha que, cara, não vai dar, sabe? Quer saber? Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então é sempre, esse é o sentimento sempre, né? O sentimento contra-intuitivo. Fixar esse Twitter para relembrarmos a próxima grande oportunidade geracional. Se a história voltar a se repetir, acontecerá no final de 2026 ou início de 2027. Vamos lá. Então fiz esse tweet lá em julho do ano passado. Onde está o Realized Price hoje, que é o custo base? O Realized Price, ele está aqui em 54 mil dólares. A gente nota que se a gente pegar os bear markets, todos os bear markets aqui, ó, a gente pega aqui 2014, 2018 e 2022. Nesses três momentos, o preço, né, nos grandes bear markets, o preço veio abaixo. Então, sempre em grandes bear markets, o Bitcoin veio um pouco abaixo do custo base de mercado. E isso, mais uma vez, caso isso volte a acontecer, então seria um Bitcoin abaixo de 54 mil dólares. Só que eu vou pegar agora, família, o custo base dos holders de longo prazo. Isso aqui sim é um momento raríssimo que a gente vê. É só realmente ali na profundeza mesmo de bear market. O custo base hoje, ou seja, se a gente só pegar os holders de longo prazo, está em 41 mil dólares. E sim, nos bear markets o preço vem abaixo disso. Mais uma vez, só porque aconteceu no passado, não significa que vai acontecer no presente. Mas são preços interessantes de a gente ficar na cabeça, né? Tanto o Realized Price, que é 54 mil dólares, tanto o Realized Price dos holders de longo prazo, que é 41 mil dólares, que a gente tem que ficar na cabeça. Porque se Bitcoin for beliscar lá, isso é uma janela que, olha só aconteceu 3 vezes na história, nos 3 últimos bear markets, né, do preço vir abaixo. E o que significa um preço abaixo do Realized Price dos holders de longo prazo? Significa, família, um momento raríssimo, aonde quem entra no mercado naquele momento consegue pegar um custo médio abaixo dos holders de longo prazo. Ou seja, consegue pegar um custo médio por Bitcoin abaixo de quem já está no mercado há muito tempo. Isso é raríssimo, raríssimo. E isso, mais uma vez, só acontece nos grandes bear markets. Mais uma vez, vai acontecer de novo? Não tem bola de cristal, por isso é importante ir fazendo dollar cost average por intensidade, mas vocês podem ter certeza que se o Bitcoin voltar a rimar, vier mais ou menos aqui, abaixo de 50 mil dólares, né, família? Não vou nem falar 41 mil dólares, que aí sei lá o que eu faria para conseguir comprar Bitcoin abaixo de 41 mil dólares. Mas um Bitcoin já abaixo do próprio custo base 54, abaixo de 50, próximo a 45, isso vai abrir uma janela aonde realmente, né, a gente vê que é uma janela histórica de oportunidade. Não deixa de já estar um preço interessante para começar o dollar cost average, mas fiquem de olho nesses patamares de preço. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que todos tenham uma ótima semana a todos. Já dá aquela moral para a liga, deixa esse like, custa nada para você, deixa o like aí, família. Estamos aqui nas profundezas, navegando no bear market, mas sempre aqui presente, tá, família? Então, para fechar nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu, ótimo dia e até amanhã.